Maravilha, maravilha. Boa noite, pessoal. Todos vocês que estão entrando na nossa live, aqui da Rede Semear. Estamos aí hoje com o nosso amigo Jorge Tonera Júnior. Ele está aí nos últimos detalhes aí organizando o celular. A gente já vai começar aí daqui a poucos minutinhos. O pessoal está entrando, está chegando aí. A Lourdes já está com a gente, né? A Fabiana também. Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação. A gente já vai iniciar aí daqui a poucos segundos a nossa live. Hoje a gente vai falar um assunto muito bacana, que é sobre resíduos orgânicos, né? Falar também sobre compostagem, é uma coisa muito legal, que dá para usar em qualquer tipo de local. E só para a gente estar iniciando aí. Tá ok aí, Jorge? Podemos começar? Tá ok. Podemos. Maravilha. Você está nos ouvindo? Ouvindo direitinho. Sem eco, tudo ok. Maravilha. Bacana. Jorge, obrigado aí pela participação. É uma alegria ter você com a gente aí essa noite. E essa live, só para o pessoal que está entrando, ela é promovida pela Rede Semear, que é uma rede que promove diversas ações agroecológicas. E uma dessas ações é a promoção dessas lives, que vem trazendo diversos assuntos práticos para quem quer desenvolver projetos agroecológicos, ambientais, e que possam fazer diferença na sua região, né? E hoje a gente está aí com o Jorge Tonera Júnior, é assim que fala mesmo? Tonera, tá certo? Tonera. Jorge Tonera Júnior. Você é da onde, Jorge? Eu sou do Rio de Janeiro, aqui do bairro de Vargem Grande. Maravilha. Zona Oeste. Maravilha. Então, o Jorge já tem uma experiência bem bacana no assunto e ele vai apresentar para a gente aí um pouco mais com os slides sobre essa questão de resíduos orgânicos. E eu queria falar para o pessoal que quem tiver perguntas, dúvidas, vai colocando no nosso chat, que no final da live, aí uns 15 minutos antes, a gente vai separar um tempo para responder a sua pergunta online. O Jorge vai estar aí para fazer isso. Então, se você, durante a apresentação dele, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, não deixe de colocar no nosso chat, e aí a gente vai estar colocando aí no final para o Jorge responder. Jorge, fica à vontade, tenha um ótimo tempo aí. A gente está acompanhando aqui, qualquer coisa técnica a gente te chama, mas agora fica com você, pode apresentando aí, um ótimo tempo. Tá ótimo. Queria agradecer aí a oportunidade, tá, José? Agradecer ao João também pelo convite e o apoio aí que o pessoal da Rede Semear está dando, oferecendo através dos cursos e palestras, o apoio técnico voltado para a área da agroecologia, que é uma área que importa muito para a gente, principalmente nos dias atuais, onde a gente está vendo aí a dificuldade de acesso de alimentos para muitas pessoas no Brasil, inclusive devido à pandemia, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Jorge Tonera, eu sou biólogo de formação, especialista em planejamento e gestão ambiental. Eu sou professor de educação ambiental da Conlurb. Quem não conhece a Conlurb é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, a instituição responsável pelo gerenciamento de resíduos da cidade. E eu gosto sempre de colocar aqui algumas outras coisas a respeito de mim, que eu gosto de me chamar de lixólogo, né? Porque são 12 anos trabalhando com lixo e eu reafirmo sempre o termo lixo antes de resíduo. Eu vou explicar bem por quê, até por uma questão de ecolinguística e de etimologia da palavra, o significado que lixo carrega, em termos práticos, para mim é muito mais atraente
e tem muito mais a ver com a compostagem do que a palavra resíduo, que é algo muito genérico, né? E uso esse termo zabalinha aí, porque isso vai de uma visita que eu fiz ao Egito, no Cairo, na cidade do lixo, onde eu tive uma vivência com um grupo de pessoas lá do Cairo, né, que tem esse nome, Zabalim, e é um grupo de cristãos coptas, que é o grupo que é marginalizado dentro da sociedade, justamente porque é o grupo que trabalha com lixo, é o pessoal responsável por cuidar do lixo. E aí, então, por uma questão de identificação minha com o trabalho e também com a fé deles, eu gosto de dizer que eu sou um zabalim também. E, como diria o poeta, né, um apanhador de desperdício. Atualmente, eu sou mestrando em saneamento ambiental pela UFRJ, Escola de Poliquímica da Engenharia Ambiental, no programa de Engenharia Ambiental. E, dentro da Conlurb, eu atualmente trabalho na gerência de pesquisa da Conlurb, é uma gerência que produz trabalhos muito importantes a título estratégico, né, para a própria empresa e para a cidade, no sentido de conhecer o lixo que sai da nossa cidade, o lixo que é gerado, principalmente a partir das nossas casas, o lixo doméstico, né, esses resíduos que são bastante heterogêneos e que, em grande parte, é composto por resíduo orgânico. Então, a gente faz um estudo, o principal trabalho nosso, o principal estudo, é um estudo de caracterização e gravimetria desses nossos resíduos da cidade, onde a gente tem um diagnóstico completo das diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem alguns laboratórios na gerência de pesquisa, e um deles é o Laboratório Vivo de Educação Ambiental e Gerenciamento de Resíduos, onde eu particularmente me situo, e a gente teve a ideia de transformar esse horto da Conlurb, né, que até então só tinha a função basicamente de produzir mudas para serem distribuídas para trabalhos operacionais, né, de limpeza, eliminação de pontos de descarte de lixo, e a gente vislumbrou, olhando, né, um potencial muito grande que esse espaço carregava, a gente resolveu transformar num laboratório, e começamos a fazer algumas pesquisas e pensar em projetos a partir desse espaço, né, espaço de educação ambiental, mas também de gerenciamento de resíduos. E é um trabalho que está totalmente ligado aos ODS, né, da Agenda 2030 da ONU, e se a gente for parar para pensar, quando a gente trabalha com os resíduos dentro dessa perspectiva integrada, alimentação, cidade, a gente acaba atingindo diversos desses ODS, né? Eu coloquei 5 que seriam os principais, né? Mas se a gente for catar ali, dentro daqueles 17 ODS, a gente vai achar mais do que esses 5, né? Mas, para mim, o principal é esse consumo e produção responsáveis, né? A gente trabalhando nesse cerne aí do conceito de produção, na realidade, o nosso trabalho vai muito diretamente a resgatar esse senso de produção a partir das casas, né? Resgatar essa ideia de produção a partir das casas, que hoje em dia as casas se tornaram apenas um espaço de consumo, né? Então, a oposição a essa demanda que a gente está exercendo e gerando dentro da cidade a partir das nossas casas, seria a gente voltar a produzir dentro delas. E os resíduos orgânicos, eles seriam uma chave dessa volta à nossa produção. Pensando em cidade, né, tentando entender o nosso papel dentro da sustentabilidade, se a gente for parar para pensar hoje, o Rio de Janeiro, assim como a maioria das cidades, o Rio de Janeiro importa energias e exporta resíduos. Então, é um quadro completamente insustentável. Qualquer cidade que queira ser sustentável, ela tem que estar produzindo suas energias, né? E a energia, eu me refiro a diversas formas, tanto a energia
para gerar movimento, quanto energia em forma de alimento também, né? Então, as cidades sustentáveis, ela tem que produzir dentro delas mesmas energia e gerenciar seus resíduos, né? Também dentro delas, ao invés de exportar. Hoje a gente exporta resíduos, a maior parte dos nossos resíduos são enviados para um outro município, no caso Seropédica, para o aterro sanitário. E eu fiquei pensando muito na questão, como esse ciclo nosso está tão aberto. Quem já mexeu com eletricidade, tem um pouquinho de conhecimento de eletricidade, vai entender o que eu estou querendo mostrar, que é o conceito de curto-circuito, né? Como que acontece um curto-circuito? É um sistema que está conectado de maneira circular. Quando você abre ele, a energia para de circular, e aí você tem o curto-circuito. E isso é o que acontece hoje na cidade. Há um curto-circuito com relação à alimentação e os resíduos. Só para vocês terem uma noção, em termos do Rio de Janeiro, são mais de 10 mil toneladas de resíduos que são produzidos e 47,33% desses resíduos são de origem domiciliar, ou seja, saem das casas das pessoas, condomínios, casas, de uma forma geral. São restos e sobras de alimento. A distância do Rio de Janeiro até lá, o destino final, que é Seropédica, dá algo em torno aí de 76 quilômetros. A gente importa alimentos do cinturão verde do estado do Rio de Janeiro, que é aquela região ali de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e mais alguns municípios ali que formam esse espaço de produção, né, que alimenta, abastece a cidade do Rio de Janeiro a partir dos agricultores familiares. A distância daqui para Teresópolis, por exemplo, dá 138 quilômetros. Então, hoje, lixo e alimento são coisas que estão separadas geograficamente, logisticamente, culturalmente e ecologicamente. A proposta desse nosso trabalho, lá no Horto, é a gente reconectar essas duas pontas, que historicamente sempre foram conectadas, né? A origem do ser humano, a origem da agricultura, sempre foi conectada com seus resíduos ao seu modo de produção e uso da terra. Conforme a gente foi se urbanizando, o problema não é a cidade, o problema não é ser urbano, mas o modo que esse ser urbano e urbanismo acabou ocasionando uma disfunção na cidade em termos de produção. A partir daí o lixo se tornou um problema, né? A partir do momento que os quintais foram sumindo, hoje em dia condomínio, quando é criado no papel lá pelo arquiteto e construído pelo engenheiro, ele não é pensado em termos de lixo, em termos para onde vai o lixo, em termos de espaço, né? As pessoas constroem um condomínio, pensam quantos carros vão ter naquele condomínio, então constroem um estacionamento para caber os carros dos moradores, mas na hora de construir um espaço para gerir seus próprios resíduos, é um espaço bem ínfimo, que praticamente não corresponde à realidade do que é gerado ali. A gente tem aqui nesse gráfico aqui, a gente mostra essa composição dos resíduos da cidade do Rio de Janeiro, no caso, os resíduos de origem domiciliar. A maior parte, conforme a gente está mostrando aqui, 47,33% é orgânico, o restante a gente tem dividido ali, a maior parte do reciclável é plástico, 15%, 15,72%, papel 14,63%, né? Vidro e metal é uma fração pequena, mas eu gostaria que vocês se atentassem a essa grande quantidade de resíduo, matéria orgânica que sai das casas da gente aqui no Rio de Janeiro. E vale a gente falar que esse desperdício está ligado ao mau aproveitamento da gente, ao uso excessivo dos agrotóxicos e também a gente não está gerenciando dentro das nossas casas esses resíduos, né? Então, são resíduos que a gente poderia estar
gerindo dentro de casa, mas que a gente está colocando na rua para caminhões levarem para um lugar muito longe. Conforme a gente viu lá dentro dessas distâncias, a gente está tendo um impacto absurdo em termos climáticos, né? O gasto para trazer alimento de Teresópolis para cá é absurdo em termos energéticos. Da mesma forma, em termos energéticos, a gente gasta muito para colocar esse resíduo sendo aterrado, que acaba gerando também gases de efeito estufa. Antes de entrar propriamente na compostagem e esse aproveitamento dos resíduos, eu acho que é importante a gente falar de tendências. E que tendência seria essas? Com relação ao resíduo orgânico, há algo que é chamado de sistema hierárquico de recuperação de alimentos. Eu vou mostrar essa hierarquia aqui. Ela não está enquadrada em legislação nenhuma, tá? É importante a gente prestar atenção que ela tem muito a ver com a nossa política de resíduos sólidos, a política nacional, mas ela não está enquadrada em legislação alguma. É um modelo descentralizado e local. A preferência é pela gestão local, né? É mais econômico, é mais sustentável. Basicamente funciona dessa forma. De cima para baixo, na base invertida, a gente tem a redução do excedente, ou seja, redução do desperdício de comida, né? Ou o reaproveitamento o aproveitamento integral do alimento, quer dizer, em vez de jogar cascas, talos fora, há o aproveitamento disso. Então, com isso, você evita o desperdício. Caso tenha sido gerado resíduo desses alimentos, a prioridade em seguida seria a alimentação de pessoas com vulnerabilidade alimentar. Aí entram os chamados bancos de alimentos, né, que hoje em dia tem um papel fenomenal, dada a insegurança alimentar que a sociedade está passando. Se é um alimento que não serve para alimentar pessoas pela condição de qualidade que ele tem, ele pode ser direcionado ainda para alimentação animal, né? E se não for um alimento próprio, em termos de qualidade também para um animal, aí sim começa a fase de tratamento. Aí sim é pensado o que fazer com aquilo, como destinar. Nesse caso, a prioridade primeira é gerar energia, aproveitar, recuperar a energia que está ali dentro daquele alimento. Um bom exemplo disso é a biometanização, que é justamente a retirada do gás, né, a produção de gás a partir desses resíduos. E aí o que sobra disso é levado para a compostagem. Aí sim que entra a compostagem. Então, olha só, em termos de prioridade, a compostagem ela está lá embaixo. Seria o último nível antes de pensar, claro, em aterrar ou incinerar, tá? Incinerar e aterrar só se não tiver nenhum sistema de compostagem. Mas tendo compostagem, ela passa por todos esses níveis, e aí passando por todos esses níveis, aí sim que a gente pode pensar em compostagem. E é legal falar isso porque se a gente for no supermercado, a gente vai ver muito descarte de resíduo alimentar que poderiam ser aproveitados para alimentação humana, ou alimentação animal, ou gerar energia. E tem supermercado que manda direto para compostagem. Então, você tem uma perda grande aí em termos de aproveitamento. Aqui a gente tem essa hierarquia em termos de desenvolvimento local, comunitário, né? Começando lá em cima, novamente, redução de perdas, resgate de alimento, biodigestão e compostagem. E aí começa uma escalada de prioridade também, a escala pequena ou descentralizada. O que seria isso? É a gente gerenciar esse resíduo dentro da nossa casa. É mais interessante do que mandar para uma usina de compostagem, por exemplo. Essa seria o mais importante. Não havendo essa condição, uma escala média, local também, né? Compostagem comunitária, com vizinhos, dentro de um condomínio, uma compostagem de bairro. Em último caso, aí sim seria uma escala centralizada, ou seja, uma usina onde recebe
os resíduos de toda a cidade, ou de uma grande parte da cidade. Só que isso não deveria ser prioridade a partir do momento que é muito custoso e não resolve a questão toda. Então, a prioridade é sempre a gente resolver o problema a nível local e de maneira descentralizada, ou seja, ter vários pontos tendo esse processo de compostagem. É preciso a gente pensar também o resíduo dentro do ponto de vista sistêmico, né? Não é só fechar ciclo. As pessoas olham muito a título de ciclo. Isso aqui foi uma modelagem que eu fiz pensando justamente em diversas situações. Quando a gente fecha o ciclo do resíduo, a gente também está fechando o ciclo do alimento, a gente está fechando o ciclo das plantas, a gente está fechando o ciclo de seres vivos, como as abelhas, dentro do processo de polinização, e por aí vai. A gente está sequestrando, está fechando o ciclo de carbono, a gente está fechando ciclo das águas, porque o composto ele absorve água também, ele retém água, mantém água no solo. Então, a gente não tem como ver resíduos de uma maneira separada, e aí é que mora o grande problema. Atualmente, geralmente se discute resíduo de uma maneira compartimentada. Resíduo, para mim, ele está dentro dessa ótica, dentro dessa imagem que a gente está vendo. Se é um dos trabalhos que a gente faz lá no Horto, a gente produz técnicas de aproveitamento de resíduos públicos de característica orgânica. Isso aí é um jardim que a gente montou, por exemplo, com aproveitamento de troncos, galhos, folhas, gramas. A gente não usou praticamente nenhum, a gente não usou nem 1 quilo de terra para montar esse jardim. Isso porque a gente replicou aí o sistema de floresta, né? A gente imitou como é que o solo é produzido naturalmente. Então, a gente já montou em camadas esses resíduos orgânicos públicos naturais e os próprios micro-organismos vão fazendo o que eles fazem naturalmente no solo. Eles vão decompondo essa matéria toda que vai virar um substrato para as plantas irem crescendo ali. Nesse meio termo, a água da chuva vai sendo absorvida ali por esse material, esse substrato. O CO2 deixa de ser emitido para a atmosfera e você começa a atrair polinizadores, começa a atrair biodiversidade, isso tudo com os resíduos. Então, o composto, a compostagem, esse aproveitamento, principalmente o composto, ele é muito rico em termos de funções. Geralmente, as cidades aproveitam uma única ou 2 funções que o composto tem, né? Que é plantar hortas ou recuperar encostas, reflorestar encostas, né? Mas isso é muito pouco para as possibilidades, o potencial que o composto, que é o resultado final da compostagem, tem, né? O composto ele enriquece o solo, ele coloca muito carbono ali, matéria orgânica, então ele traz vida para o solo, ele combate a erosão, ele sequestra o carbono, ele absorve a água da chuva. Então, assim, ele pode ser usado para resolver diversos problemas que acontecem hoje na cidade, né? Alagamentos, por exemplo. Existe até um artigo que fala isso, um artigo na revista Biocycle, que é a autoridade em resíduos orgânicos e compostagem, e fala justamente dessa economicidade que algumas cidades estão tendo, usando o composto dentro dos diversos serviços que a cidade tem. Então, por exemplo, aqui tem órgãos como o Geo Rio, Rio Águas, né? Diversos órgãos que trabalham com infraestrutura, engenharia, e poderia estar usando o composto. Então, seria uma saída para a nossa cidade em termos de economia e, ao mesmo tempo, aproveitando e transformando os resíduos. O composto promove mudança do pH do solo, quando o pH está ácido, proteção de encostas também, né? Existem diversas técnicas para aproveitar o composto para essas finalidades. E dentro dos modelos de compostagem, a gente trabalha, assim, há uma diversidade de modelos de compostagem
conforme eu falei, desde escala pequena a escala grande, desde vermicompostagem, né, que é o aproveitamento, é a compostagem sendo feita junto com minhocas. Tem a gongocompostagem, que aí já é uma compostagem que, em vez de trabalhar com minhoca, trabalha com gongolo. Eu, pessoalmente, prefiro a gongocompostagem, porque o resultado final desse composto é um composto que você não precisa misturar com a terra, né? Então, ele já está pronto para ser usado, não precisa fazer mais nada, ele é muito rico em humus, o humus do gongolo é rico demais, qualidade muito alta. Tem a compostagem com o digestato, que é o material da biometanização, né? Depois que acaba a retirada do gás, essa recuperação energética, o que sobra a gente chama de digestato, que pode ir para a compostagem também, e aí ele tem uma qualidade específica, que o nitrogênio já foi alterado ali. Tem compostagem para aeração passiva, onde você não faz nada, o ar entra sozinho, então o único trabalho que você tem é colocar os resíduos ali dentro da compostagem. Compostagem com galhos e podas trituradas, chamado lixo verde, aeração manual, estática. Então, assim, há uma diversidade muito grande. Cada modelo é de acordo com o que você quer fazer, com qual resíduo você vai trabalhar, que tipo de resíduo orgânico você quer trabalhar. Essa imagem aqui que a gente está vendo, voltando aqui na imagem anterior, essa do meio aqui é uma compostagem de aeração passiva, né, que a gente faz também lá no horto da gente. A gente pega o resíduo orgânico, esse resíduo orgânico que está à esquerda aí, do processo de pesquisa que a gente faz desses resíduos da cidade do Rio de Janeiro, a gente pega essa fração orgânica, leva lá para o horto e a gente transforma em composto, que é essa imagem, a terceira imagem à direita. Essa imagem é lá da usina do Caju, do Ecoparque do Caju. Essa técnica de compostagem a gente levou para lá, né, com a ideia de aproveitar os galhos e troncos que são triturados numa máquina grande que tem lá. Então, o que acontece? Essa máquina ela tritura em duas frações, uma mais compridinha desses galhos e troncos e outra mais fina. E aí a gente basicamente faz a compostagem só com essas duas frações de galhos e troncos. Uma compostagem normal, a gente colocaria grama ou folha, ou galho, grama e folha, como aquele caso ali dos pallets, né? Nesse caso aí é uma compostagem extremamente simples. Você pega esses galhos e mistura de uma forma equilibrada com resíduo orgânico. Vocês repararem aí na foto, esses resíduos aí são resíduos de grande gerador, ou seja, é lá do CADEG, que é onde tem muitos produtores vendendo alimentos, né? E também de mercado. E aí você vê que é uma grande quantidade que poderia ter sido aproveitada, né? Mas como não houve esse escoamento desse aproveitamento, ele está indo direto para a compostagem. E é um alimento muito rico em umidade, né? A madeira, ela é muito rica em termos de absorção de umidade. Então, por isso que funciona muito bem aí. Nesse sistema não é gerado lixiviado, né? Que é popularmente chamado de chorume, não é emitido nenhum odor, então é feito de maneira extremamente controlada. Esse modelo de compostagem aí é um modelo que eu estou pesquisando lá no horto, que é feito com o próprio container da Conlurb, tá? Claro que cada compostagem ela é feita de uma maneira de acordo com a quantidade do que é colocado, né, em termos de volume e massa dos resíduos. Então, esse tempo de compostagem vai diferenciar em relação ao quanto foi colocado ali. Essa foto aí embaixo seria já o material, a matéria orgânica semi-compostada, né? Então, a ideia aí é ficar mais ou menos um mês dentro do container, processo de compostagem,
depois retirar, e esse material vai descansar, e os gongolos vão fazer o resto do trabalho. Gongolos e minhocas juntos vão fazer o resto do trabalho. Aí foi um trabalho de compostagem comunitária que a gente fez em Santa Teresa, numa praça. A gente trabalhou com os moradores da rua aí onde foi feito essa composteira de aeração passiva, né, conforme a gente mostrou lá atrás. Faz uma cama com galhos, folhas e grama, ou resíduos similares a isso, e joga o resíduo orgânico ali no meio e cobre também com uma quantidade generosa de folhas, resíduo seco. Aí já foi uma compostagem comunitária numa gerência da Conlurb, na favela Nova Holanda, lá no Complexo da Maré. Esse espaço aí foi bem interessante, né? Porque nunca tinha acontecido isso, e alguns moradores trouxeram seus resíduos para lá. Foi feito um trabalho de mobilização com o pessoal da Rede da Maré. Ali está uma Gari que tem atuado junto com a gente, que é a Valdenise, que tem ela é muito ávida a esses trabalhos comunitários, e ela que incentivou esse trabalho comunitário lá na Maré, quando ela trabalhava lá, e convidou a gente para fazer esse trabalho, né? O sonho dela era ter uma composteira lá. Aí já foi um trabalho que a gente fez com um público jovem, né? A gente miniaturizou uma composteira, né, em caixote, só para as pessoas verem como é simples, né? O método pode ser o mesmo, mas com tamanho reduzido. A gente fez com crianças lá do quilombo do quilombo Astrogilda, aqui em Vargem Grande. Aqui em Vargem Grande também a gente atuou mobilizando pessoas, grupos, no caso da formação do coletivo de compostagem, o Composta Vargem. A gente co-criou juntamente com outros grupos, como a Feira da Roça. O espaço lá da feira foi importante. A gente levou agricultores familiares para a nossa gerência. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Então, assim, foi um trabalho foi um trabalho de base e que teve um papel importante em termos de vitalidade do bairro. A gente participou com a gente a Associação de Moradores, a Feira da Roça, a Rede Ecológica, a SPTA, né? Então, foi um trabalho em conjunto. A gente levou o conhecimento, trabalhou a educação ambiental e capacitamos as pessoas. E aí, recentemente, a gente publicou um manual, alguns de vocês devem ter acessado já esse manual. A gente compartilhou em diversas redes, né, um manual de compostagem doméstica, como transformar a sua lixeira em uma composteira. A ideia desse manual foi justamente a gente aproveitar o que já tem em casa, né? A maioria das casas, muitas casas já tem lixeira, então por que não transformar essa lixeira numa composteira, já que a grande parte dos resíduos de casa são orgânicos, né? Na realidade, o ideal é a gente ter 2 lixeiras em casa, né? Uma para coleta seletiva do material reciclável, embalagens, no caso, e a outra a gente pode usar para transformar em uma composteira. Nasceu da ideia porque uma vez eu vi uma papeleira quebrada, fiquei olhando para ela, falei, pô, isso daria uma composteira, né? A gente fez isso lá no Galpão das Artes da Conlurb e começamos a brincar dessa forma, e daí surgiu esse manual, que é um exemplo de gerenciamento local dos resíduos, né? Bom, nem tudo que a gente pensa que é compostagem, tá? Como assim? A compostagem, ela exige alguns fatores para que ela ocorra de fato, e não ser somente uma decomposição, né? E o fator mais importante dela é a temperatura.
Então, o importante na compostagem é a gente fazer a temperatura se elevar. Ela passa por algumas fases, tá? São 4 fases que a compostagem tem. Basicamente, a fase inicial, que há um aumento repentino da temperatura, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo, por exemplo, ela saiu de 10 graus, né? Devia estar no inverno aí rigoroso. Aí houve uma subida bem rápida até os 40 graus. Isso em menos de 5 dias, né? Em primeiras 24 horas, a temperatura já sobe rapidamente. O ideal é que essa temperatura chegue aos 50 graus em 24 horas, se possível. Para quê? Para matar principalmente ovos de mosca, né? O alimento da gente já está com um ovinho de mosca ali, mesmo quando a gente lava, a gente vai jogar aquela casca, daqui a um tempo vai ter larva de mosca ali, né? Por isso que o caminhão de lixo ele passa um dia sim, um dia não. É justamente para não dar muito tempo do alimento apodrecer e começar a ter vetores ali, né? Insetos ao redor do lixo. Então, nesse primeiro momento, a temperatura vai se elevar bastante, vai chegar na segunda fase, que é a fase termofílica, ou seja, onde tem micro-organismos que vão estar participando ativamente desse processo nesse período que a temperatura vai estar alta. A temperatura pode chegar a 65 graus, às vezes até 70, né? Se a gente enfiar a mão ali dentro, vai queimar a mão. E aí, depois de um período, essa temperatura começa a descer, e aí a gente chama isso de fase mesofílica, e posteriormente a gente chega na fase da maturação, no processo final da compostagem, onde a temperatura vai se igualar à temperatura ambiente. Então, esse processo é um processo biológico que é realizado por micro-organismos, né, como bactérias, fungos, e esses micro-organismos, quanto mais diversificado é o seu resíduo, né, quanto mais tipos diferentes de resíduo orgânico você tem ali, mais diversificado é esse conjunto de micro-organismos. E para a compostagem funcionar de uma maneira boa, é importante você ter um conjunto diferenciado, uma diversidade de micro-organismos ali dentro da compostagem, tá? Então, não existe compostagem feita com folha somente, por exemplo, né? Ou compostagem feita só com casca de banana, ou compostagem feita com casca de ovo e borra de café. A compostagem ela é feita com vários tipos de resíduos, mesmo porque você precisa elevar a temperatura, né? E só um item não vai conseguir elevar a temperatura, e o próprio nome já diz, né? O resultado final da compostagem é composto, né? Compostagem vem desse nome, é um conjunto composto de resíduos. Então, só é compostagem se você tem um agregado diversificado de resíduos ali. E se a temperatura chegar a mais de 40 graus, mais de 42 graus, mais precisamente, é quando chega a fase termofílica. Se não chegar a esse valor, pelo menos, não é compostagem. E compostagem ela só ocorre de uma maneira aeróbia, ou seja, com a presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, não é compostagem. Não existe compostagem anaeróbia, ou seja, compostagem sem oxigênio. Aí já é um outro processo, é biodigestão, né, que vai gerar gases como metano e vai gerar muito lixiviado, muito chorume. Compostagem, quando é feita direitinho, ela não gera lixiviado, pelo menos não em grande escala, né? Então, a gente não tem que diferenciar o que é substrato, o que é composto, o que é compostagem, do que é decomposição natural. Essa imagem aí é um trabalho que a gente sempre fez lá no horto, que é aproveitar as folhas que caem no chão, a gente amontou elas todas num canto, separadamente, e daqui a alguns meses, os próprios micro-organismos do solo que estavam ali na folha transformaram essas folhas em um substrato, que aliás é um substrato muito rico, a gente já usa ele para fazer as mudas de planta, tá? Mas não é um composto, não é um processo de compostagem. Então, com isso eu quero mostrar para vocês que existem diversas formas de aproveitamento do resíduo, que não só a compostagem
faz, né? A decomposição natural, a biodigestão, o uso de diversas formas do resíduo, ele também cumpre seu papel, cumpre sua função, tá? Nem tudo precisa ser compostagem. E nas nossas compostagens, a gente gosta de utilizar alguns organismos para estar acelerando esse processo ou enriquecendo o resultado final, o composto, né? Então, conforme eu falei, os gongolos são animais aí que existem, um dos primeiros animais a povoar a Terra, né? Estão aí até hoje, então é porque estão fazendo um trabalho muito bom. Esses gongolos aí, eles têm um certo parentesco e proximidade com as lacraias, né? Mas eles não picam, não mordem, né? Eles soltam uma tintazinha para se defender, mas nada tóxico. Então, assim, o grande diferencial dele em relação à minhoca é que ele tritura a celulose, aquele material, a fibra dura, né, como dos galhos, folhas muito duras, coisa que a minhoca não tem essa capacidade de fazer. Então, eu prefiro sempre trabalhar com os gongolos ao invés das minhocas. E eu, pessoalmente, não trabalho com minhoca californiana, aquela minhoca vermelha, né, pelo simples fato que elas são californianas, não são brasileiras. Até onde eu sei, não existe nenhum estudo que garanta ou não garanta que aquelas minhocas não vão trazer nenhum prejuízo para a nossa fauna, para o nosso ecossistema. Então, eu prefiro trabalhar com os gongolos ou com as nossas minhocas, ainda que elas sejam mais vagarosas, né? E outro animalzinho interessante de trabalhar é a mosca soldado, a larva da mosca soldado, que é um animal extremamente voraz. Ele devora o resíduo assim, em uma semana, de uma maneira absurda, e ele também não traz prejuízo em termos de saúde, apesar de ser chamado de mosca soldado, parece mais uma vespa, o adulto não tem boca, é um animal que é muito importante, inclusive, para quem cria galinhas ou peixes, né? No final das contas, ele acaba sendo usado também dentro desse processo de criação de animal. Então, você integra ali resíduo com a criação de animal e alimentação. E aí, eu coloquei 2 galinhas lá no horto, dentro de um espaço reservado, para a gente aferir quanto de resíduos um animal como esse ele é capaz de gerir, né? Algumas cidades do mundo, né, cidades americanas e europeias, estão pagando para seus moradores criarem galinhas, ou simplesmente estão dando, né? Isso porque a galinha é o melhor gerenciador de resíduos que tem, antes mesmo que a compostagem. E ela, além de tudo, vai te devolver alimento, né? Não estou nem falando em comer a galinha, né? Mas ela vai te dar ovo de graça, todo dia, praticamente. Então, dependendo das condições climáticas, no caso, a galinha ela não tem muito limite de quanto alimento ela come, né? A gente, em termos de lixo per capita, a gente tem nós geramos 350 gramas de resíduo orgânico por dia, tá? A galinha, ela come muito mais do que isso. Então, 2 galinhas, elas dariam conta de uma família de 5 pessoas tranquilamente, talvez até mais, tá? Então, esse estudo aí que a gente se baseou num trabalho da Casa da Videira, que fica em Curitiba, eu tive essa ideia de ver aqui dentro da nossa realidade, dos nossos resíduos e na realidade climática nossa, da nossa cidade. E aí foi interessante, porque a galinha também está deixando as fezes dela, a urina, no caso, os resíduos que ela está deixando é muito rico. Então, você fazer a compostagem junto com galinha é melhor ainda, porque a galinha vai subir ali no monte da compostagem, vai revirar, ou seja, vai oxigenar, vai comer ali alguns insetos, larvas que eventualmente tem ali, de gongolo, de minhoca ou de qualquer outro animal, e vai enriquecer com as fezes dela, tá? E vai acelerar o tempo de
processamento dessa compostagem, à medida que ela vai estar revirando ali. E aí, com esse trabalho da compostagem, a gente produziu um trabalho de horta operária, né? Ou seja, com os nossos trabalhadores do nosso espaço. E essa ideia ela foi crescendo, foi evoluindo de algumas hortas em caixote para um quintal produtivo e para depois, atualmente, uma agrofloresta, uma mini agrofloresta, né? Então, tudo com o aproveitamento de resíduos, desde o aproveitamento direto no solo, né, com composto, mas também o uso dos galhos, as folhas, bagaço de cana-de-açúcar para fazer cobertura morta do solo. E então tem sido um trabalho bem interessante. Até queria lembrar aqui de um companheiro que está aqui nessa foto, Gari, o Temístoclo, que infelizmente a gente perdeu ele nessa madrugada pela Covid, e ele estava tendo um papel muito importante com a gente em relação a esse trabalho da horta orgânica. A horta ele tem a capacidade de trazer, né, afetos. A gente, quando faz um trabalho desse, a gente está trabalhando dentro de um contexto de desalienação do trabalho, né, onde você começa a trazer significados para aquele trabalho que a pessoa exerce, às vezes, há 30 anos, né? E o Temístocles ele estava tendo esse papel de mais afetivo no envolvimento da horta, né, através do conhecimento dele, através da história familiar dele. Então, foi uma descoberta, né, que a gente estava tendo em relação a ele. E então fica o meu lamento e o meu pesar, e reforçando aí a necessidade também da gente se cuidar. E esse trabalho da horta operária, a gente começou a contribuir também com doações para a rede de solidariedade da Zona Oeste. Então, a gente fez algumas doações ano passado e agora a gente está voltando com essas doações, onde a gente doou um certo quantitativo dessa produção, algumas colheitas desse trabalho de horta operária. E a primeira que a gente fez foi justamente de um plantio de batata doce que o Temístocles tinha feito. Onde a gente, uma vez só, a gente colheu mais de 25 quilos de batata doce, né? E esse trabalho ele tende a continuar, então tem um peso importante para a gente, em termos de ser um trabalho essencial, no sentido de a gente está aproveitando o resíduo, mas também tendo um produto a partir daquilo. Essa foto aqui a gente está mostrando bagaço da cana-de-açúcar, né? Essas barracas de caldo de cana que vende fora, sobra sempre dois sacos grandes de bagaço. Qualquer barraca que a gente passa, sempre no final do dia, no dia seguinte, tem um saco cheio ali, de 2 sacos cheios, às vezes 3, de bagaço de cana. É um resíduo muito rico para aproveitamento, proteção do solo, manter a umidade do solo, proteger do sol, e ao mesmo tempo adubar. E também pode ser bastante usado na causa da compostagem. Esses resíduos também são aproveitados, miniaturizados, né? A própria técnica de compostagem de aeração passiva, ela pode ser usada para você plantar em cima enquanto é compostado embaixo, né? Então, a gente faz uma cama de galhos, depois uma cama de grama, depois uma cama de folha e uma pequena quantidade de terra. Aliás, antes disso, o resíduo orgânico e por cima mais folha. Depois vem uma camada de terra. E aí ali em cima a gente planta raízes superficiais, né, alface, por exemplo, né, porque se for plantar uma raiz mais funda,
a decomposição lá embaixo desses resíduos orgânicos vai gerar um certo calor e vai matar a raiz. Então, dá para a gente plantar enquanto o resíduo orgânico lá embaixo está sendo decomposto. Tudo isso num espaço pequeno, como um caixote. Então, pode ser feito dentro de casas, apartamentos. Esse aí já é um modelo aí que eu adaptei, de um garden tower, torre de jardim, né? Só que eu abrasileirei ele. Então, fiz com tambor e cano, tubo PVC, e fiz uma adaptação única aí que até então não existe, que é essa mangueirinha aí. Então, essa técnica a gente está aproveitando resíduo orgânico, a gente insere o resíduo orgânico dentro desse tubo, tá? A gente coloca um pouquinho de composto, resíduo orgânico e matéria seca, né? Folha ou grama, e vai enchendo até o final do tubo ali. Enquanto isso, a gente planta de uma maneira verticalizada, num tambor azul desse aí, por exemplo, a gente planta quase 70 plantas ao mesmo tempo. Então, que seria feito num espaço de comprimento grande, a gente está aproveitando em menos de 1 metro quadrado. Então, é para casas, é para espaços pequenos. Então, com isso, a gente maximiza o espaço e o aproveitamento dos resíduos orgânicos, enquanto, ao mesmo tempo, está produzindo alimento. Ali embaixo vai começar a gerar um líquido, e aí a torneirinha capta esse líquido que já está combinado com a água. Então, ele vira automaticamente um fertilizante que volta lá para cima para essa produção. E aí a gente fecha o ciclo. Ali do lado, essa do meio, é o mesmo sistema, só que feito com uma lixeira. Eu gosto de trabalhar sempre com lixeira, porque acho que é pedagógico a visão de você ver um alimento crescendo dentro de uma lixeira. A lixeira que é receber o resíduo orgânico. Então, aí, essa do meio é da minha casa, eu tenho 4 dessas. Elas produzem aí 50 plantas ao mesmo tempo, e cada tubo desse aí aguenta 5 quilos de resíduo orgânico. E do lado, aquela terceira foto é o resultado final desse processo ali de transformação dos resíduos orgânicos. Depois é só tirar o cano, a gente bate ele e sai esse substrato ou composto, conforme o caso. Então, é uma série de resíduos de caráter público e natureza orgânica que a gente trabalha, desde o bagaço de cana, desde o coco verde, folha, grama, apara, resíduo de ceifa, maravalha, que é aquela serragem, troncos, galhos, o abricó de macaco, que é aquela fruta que parece um coco, o resíduo orgânico propriamente dito, o resto pré e pós-preparo, papelão, que é rico em celulose, então é degradável, resto de diversas coisas. A grama seca ela absorve o líquido, mantém a umidade, as folhas também acrescentam carbono no solo, o coco verde, o abricó, é fonte de carbono e nitrogênio, algo que demanda 6 a 8 meses para se decompor, mesmo dentro de uma compostagem. No caso lá, a gente utiliza muito os gongolos para decompor esse material. O gongolo adora o coco, né? Ele fica ali dentro do coco e vai detonando esse material. Os galhos e troncos de poda triturada, eles possuem uma característica hidrofílica, ou seja, eles são dados a absorver água. Então, é muito bom usar troncos e galhos dentro do sistema de produção, porque ele vai estar mantendo água ali dentro. E uma grande quantidade de água. Além de reter nitrogênio que vai sendo liberado aos poucos. O bagaço de cana funciona como um selador dentro da compostagem, ele não deixa a temperatura passar por ele, ou cobertura do solo. O lixo orgânico é fonte de nitrogênio, carbono, papelão. Ele mantém a umidade do solo também, dentro do sistema. Ele pode substituir a grama ou a folha, que é rico em celulose. Então, sim, é uma diversidade de resíduos
e uma diversidade de funções que esses resíduos podem exercer dentro de um sistema de produção. E lembrando que, em termos de compostagem, às vezes as pessoas ficam com aquela inquietação em relação ao que a compostagem processa, o que a compostagem composta efetivamente. Tecnicamente, tudo que é orgânico pode ser compostado, desde restos e sobras de comida, inclusive do prato, diferenciando aqui restos e sobra, só para as pessoas entenderem, resto é o que fica no prato, sobra é aquilo que sobrou mesmo da cozinha, né, em termos gerais, né, que a pessoa preparou muita comida e aquilo ali acabou se estragando, eventualmente. Então tem que ser jogado fora. Sei lá, a pessoa fez uma panela de feijão e não deu conta de comer aquilo em um tempo hábil. Daí foi jogado fora. Então virou resíduo, é um resíduo que é rico em tempero, né? E por aí vai. É um resíduo que pode ser compostado? Pode. A compostagem ela processa desde restos, sobras, a fezes de animal, a carcaças de animal, animal morto. Então, assim, tudo que é orgânico pode passar pela compostagem, que o resultado final vai ser aquele composto, aquele material preto que a gente viu ali atrás. Agora, no caso de uma compostagem doméstica, naturalmente a gente não pode jogar certos tipos de resíduos ali, né? Porque são resíduos que demandam um espaço grande para serem processados e para ter uma carga de oxigênio alta. Numa escala maior, dentro de um quintal, né, dentro daquele sistema de compostagem de pallets que eu mostrei, deixa eu ver se eu volto aqui, ali dentro ela é muito própria para quintais, por exemplo, né? E ali dentro pode ser jogado tudo. Aí é um exemplo de compostagem que você pode jogar de tudo ali, porque o oxigênio ele entra naturalmente ali dentro, então o resíduo vai ser processado sem nenhum problema. Para subir essa temperatura, sempre tem que ter uma quantidade, uma massa, um volume de resíduo orgânico que seja suficiente para isso. Então, a temperatura ela nunca vai subir muito alta numa composteira doméstica, né? Diferentemente desse caso aqui, né? Que é uma massa tão grande, um volume tão grande de resíduo orgânico, que a quantidade ali, a concentração de calor ali vai ser absurda, tá? É uma situação que a gente vai monitorando sempre para saber a que temperatura aquela compostagem está, mas, de uma forma geral, é isso. A grande questão da compostagem é o quanto você está colocando ali dentro. Ela tem que chegar a uma temperatura satisfatória, tem que entrar oxigênio, ou seja, tem que entrar ar ali dentro, e tem que ter umidade, um controle de umidade ali dentro, de uma maneira que não fique nem tão úmido e nem tão seco, porque compostagem muito úmida vai gerar odor e vai ser atrativo para vetores, insetos e por aí vai, e vai gerar líquidos, né? Ao mesmo tempo, se essa compostagem for muito seca, o processo vai ser muito lento. Então, não vai dar certo esse processo. Então, assim, a compostagem, a compostagem é um ecossistema, né? Dependendo da condição que você coloca ali dentro, você vai estar privilegiando um certo grupo de organismos vivos ali dentro. E se você deixa de uma outra forma, você vai estar privilegiando um outro grupo. Então, é um trabalho de equilíbrio, na realidade, não é uma receita de bolo, né? Não é simplesmente a gente fazer uma lista de coisas que tem que ser feita e vai dar certo. Não, exige um acompanhamento, uma experimentação, um olhar crítico ali em relação àquele material que está sendo colocado e a técnica que está sendo usada e um monitoramento ao longo do tempo. Lembrando que a compostagem
no geral, ela demora 3 meses para ser concluída, mas pode ser concluída antes, conforme foi adicionado ali a quantidade de resíduo orgânico e também a quantidade de aeração que foi feita, ou se foi feito um acréscimo de micro-organismos inoculantes ali que vão acelerar o processo. A gente está vendo aqui, por exemplo, nessa imagem, a temperatura ali naquele termômetro está marcando 50 graus, por exemplo, né? Então, aí já é um processo de compostagem efetivamente, mas ela vai subir mais ainda a temperatura. Eu acho que é isso que a gente tem para mostrar, tá? Eu deixo aqui meus agradecimentos para pessoas que participaram dessa construção, né, em termos de influência ou compartilhando técnicas e experiências com a gente, né? No caso, a Feira Solidária e a Cooperativa Terra de Agricultores de Teresópolis, a Casa da Videira, lá de Curitiba, o pessoal, o Grupo Muda, da UFRJ, são inspirações, companheiros e fazem parte dessa rede de gerenciamento de resíduos orgânicos e de produção de alimentos que nos inspiram, a gente tem como fonte de conhecimento e colaboração. E aí eu deixo meu contato também para quem quiser fazer o contato comigo, meu e-mail e o perfil lá do Instagram que eu deixo sempre para colocar informações de resíduos e produção de alimentos. E aí, quem quiser fazer perguntas aí ou alguma contribuição. Bacana. Deixa eu só. Valeu, Jorge. Sensacional. Está conseguindo me ouvir? Valeu, José. Obrigado aí. É isso, ó. A gente teve muito feedback da galera aqui no chat do YouTube, colocando como é um assunto importante e relevante para os tempos atuais, né? Então, todo mundo elogiando muito a apresentação em como esse assunto é algo que atende todos os biomas, né? Em qualquer lugar que tiver. E aí a gente queria separar um tempinho para colocar algumas perguntas aí que a galera colocou. José, só para Pode falar. esclarecer rapidinho, essa aí foi um apanhado geral, né, como uma palestra, e mais para frente, não sei se essa semana ou a outra, vai ter um curso de compostagem, né, que alguém vai estar realizando pelo CMA, né? Então, eu não entrei muito adentro em processos já que vai ter o curso aí à frente, foi uma visão mais geral para que as pessoas possam ter esse entendimento de que é compostagem e também de aproveitamento dos resíduos para além da compostagem, né? Ótimo, ótimo. Lembrando que o curso que vai ter é para o pessoal da rede CMA, e se alguém quiser participar da rede, é só entrar no nosso site e aí vai poder acessar lá o link e entrar na rede. É projetosemear.net. Mas vamos lá para algumas perguntas. A Juliana C. Pedro perguntou, eu acho que você respondeu, se pode fazer a compostagem nos pallets. É possível, né? Sim, sim, sim. A composteira de pallet é a técnica de aeração passiva. Então, é aquele sistema onde trabalho é mínimo, né? Conforme a gente falou, só monta ali a composteira, é feita uma cama ali de galhos, por cima vem uma outra uma outra camada de grama seca e depois uma camada de folha seca. Essas camadas elas permitem espaços de ar, né, de entrada de ar. Então, por isso que a gente chama de aeração passiva, porque o ar ele é igual na geladeira, né, quando a gente abre, ele vai por baixo. Né, o ar tende sempre a ir por baixo e ir subindo. Daí o pallet ele funciona de uma maneira bem interessante porque ele facilita essa entrada de ar e delimita o espaço, tá? E aí dentro desse modelo de composteira você pode estar colocando qualquer tipo de resíduo ali dentro, vai ser processado. É um modelo bem interessante, tanto a nível comunitário quanto de quintal, assim, para quem
não necessita de espaços grandes, né, espaços maiores. Mas essa mesma técnica, é bom lembrar, é a técnica que a gente usa lá no caju, só que numa escala maior e num formato de leira. Eu não botei nenhuma foto aqui de leira, tá? Mas a leira seria aquela imagem clássica da compostagem, né? E ela é uma forma trapezoidal, né? Longa, onde os resíduos ficam ali de uma maneira reta, mais reta. Mas a técnica em si é a mesma, só muda a forma, tá? O ar entra ali sozinho e o resíduo é processado ali dentro de uma maneira bastante segura e de forma totalmente controlada. Muito bacana. O João Lotufo pediu para você comentar sobre banheiros compostáveis. Tem como você falar assim de forma resumida um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Uma coisa que eu não comentei é a questão da segurança, né, da contaminação, porque, conforme a gente falou, até fezes podem ser compostadas. De repente, na cabeça de algumas pessoas ficou aquela coisa, né? Mas aí a contaminação, será que depois o composto pode ser usado em plantações, por exemplo? Então, vamos lá. Conforme a gente mostrou lá, há uma curva ali de temperatura, né? Um tipo de dano a gente, né, se a gente ter contato com esses micro-organismos. Então, conforme a temperatura vai subindo, vai eliminando esses micro-organismos potencialmente causadores de doenças que possam contaminar o solo ou o alimento de uma forma geral, tá? Se a temperatura subir mais, é melhor no sentido que vai matar as sementes que estão ali dentro também. E com relação ao que o João perguntou, essa compostagem do resíduo de banheiro, ela, no caso, o chamado banheiro seco, né, ela é colocada de uma maneira que a pessoa que vai usar esse banheiro, ela vai defecar ali dentro de um recipiente, né, simulando um vaso sanitário, porém o resíduo, ele não vai, o resíduo vai cair um outro resíduo que é um conjunto de maravalha, né? Pode ser grama seca ou maravalha, que é o resíduo de madeira, né? Serragem. Oi? Pode ser serragem, por exemplo? Serragem, isso, Serragem. exatamente. Então, em vez de usar água, que é um desperdício, né? Se a gente for parar para pensar, a gente usar água para nossas fezes irem embora, água, inclusive água da torneira, né? Que é uma água limpa, é usado dessa forma e esse resíduo dentro desse recipiente que está com essa serragem, né, que caso a serragem impede de haver odores também e tudo mais, esse recipiente vai ser levado para uma composteira e aí jogado junto com os outros tipos de resíduos. Então, dentro desse processo, a urina, as fezes vão ser compostadas naturalmente também, da mesma forma que a casca da banana é compostada. Então, conforme eu falei, a temperatura, a grande sacada é permitir que a temperatura suba, né? Porque se a temperatura não subir suficientemente, aí é um risco, porque não vai haver eliminação de bactérias que possam contaminar a gente, né? Em um certo contato que a gente venha a ter futuramente com o composto. Mas a temperatura chegando a níveis elevados, que correspondem a um processo controlado realmente típico de compostagem, esse resíduo fisiológico, né, vamos dizer assim, ele vai passar tranquilamente ali dentro e vai compor o composto normalmente. Tá? Em termos de legislação, esse tipo de resíduo não é permitido ser acessado a título de produção de hortaliças, por exemplo, plantas baixas, né? Seria usado mais para jardinagem. Mas, conforme eu estou falando, tecnicamente, a princípio nada impediria, né? Porque se a temperatura chegou e eliminou os patógenos, a princípio ela poderia ser usado para qualquer coisa, tá? Mas eu estou diferenciando o que a legislação
prevê, né, em termos de aproveitamento de resíduos fisiológicos, resíduos de esgotamento, vamos dizer assim, esgotamento público, né, de águas de esgoto, vamos dizer assim, colocando dentro dessa terminologia, tá? E separando o que a legislação diz e o que tecnicamente é possível, realmente, tá? Bacana, muito bom, muito bom. O Nilo Rodrigues perguntou aqui, Jorge, você apresentou uma técnica que usa um vaso que tem uma torneirinha embaixo que joga o churume para cima de novo, né? É. Ele perguntou como que esse churume vai para cima novamente, como que ele consegue subir lá para fertilizar o vaso novamente. Então, lá embaixo, a base desse sistema, né, tem cascalhos, tem ou cascalhos, ou brita, ou resto de obra, enfim. A ideia é ter uma manta em cima disso para que os resíduos, a terra não afunde e não entupa essa torneirinha. E aí, conforme é molhado diariamente ou receba chuva, né? Por exemplo, agora esse período que a gente está aqui no Rio de chuva, no outono, a gente está tendo chuva, pelo menos aqui em Vargem Grande, toda semana, e muitas vezes cai uma quantidade grande. Então, logo, logo, a água fica acumulada lá embaixo e automaticamente o lixiviado do resíduo orgânico se dilui nessa água. Eu não comentei lá atrás, mas em caso de compostagem doméstica, como às vezes você tem que umedecer a compostagem, acaba gerando um líquidozinho ali, e por isso que as composteiras domésticas geralmente têm uma torneirinha que é para retirada desse líquido. E é um líquido que é poluente se for jogado no solo, né? Mas ele é convertido em fertilizante se ele for diluído em uma fração de 1 para 10, ou seja, digamos que um copo desse líquido contaminante diluído para 10 copos de água, você tem ali um material que é rico como nutriente. Então, ele deixa de ser poluente e passa a ser fertilizante, Bacana. que é muito rico para as plantas. E é basicamente o que acontece nesse sistema nosso aí desse tambor ou lixeira que a gente mostrou ali. Lá embaixo, você pode pegar sem a mangueirinha mesmo, um copo, um recipiente, você abre a torneira, você retira ali. No caso, a torneira ele é colocada e deixada já aberta, torneira aberta, e conforme vai acumulando a água, né, ela pode ir subindo ali. Muito bacana, muito bacana. Você também mencionou, Jorge, de um material que foi feito, acho que foi um manual, né, sobre composteira residencial. Aonde que a gente consegue acessar esse manual? É público ou é algo só no Rio de Janeiro? Como que funciona? Não, não, tá público, tá público. Esse manual está no site da Conlurb, tá? E além do próprio manual em PDF, tá também 3 vídeos que estão no YouTube, no canal da Conlurb. 3 vídeos que a gente fez. Justamente, o manual, ele de uma forma geral, ensina, né, princípios básicos da compostagem, dá um passo a passo, tanto na montagem dessa composteira, quanto passo a passo do processo de compostagem em si dentro da composteira. E aí, esses 3 vídeos, a gente fala esse passo a passo de montagem da composteira, o passo a passo da compostagem em si e algumas dicas desse trabalho de compostagem. Então, lá no site da Conlurb, é só ir lá no Google, digitar Conlurb, e aí dentro do site tem um espaço lá, um link que tem o link para acessar, para baixar o PDF, e dentro dessa mesma página, juntamente com o link do PDF, tem o link dos 3 vídeos, ou quem quiser ir direto, é só ir lá no YouTube, no canal da Conlurb, digitar Conlurb, ou também, se quiser ser mais prático, só ir lá no Google e escrever Manual de Compostagem Conlurb. Manual de Compostagem Doméstica ou Bacana. Compostagem Conlurb, vai sair rapidamente resultados ali. E aí, Muito quem bom, puder muito também bom. baixar e compartilhar e divulgar, para a gente está sendo bacana, a gente está tendo uma receptividade legal desse manual.
A gente viu lá pelo Instagram, foram 500 curtidas sem funcionamento. Olha só, que bacana. Pessoas participando, perguntando. Então, é um trabalho que foge um pouco do paradigma, né, atual, né, de mandar resíduo para longe, seja para o aterro ou para uma usina. A gente quer que o resíduo possa ser gerenciado em casa, ele seja gerenciado em casa. Né? Não há necessidade de mandar para outro lugar se você pode gerenciar em casa e, com isso, ainda por cima, produzir alimento para si próprio. Muito bacana, Jorge. O Nilo Rodrigues está perguntando aqui a sequência de materiais no slide e tecnologia social. Eu acho que talvez é uma sequência lógica do que talvez é mais factível, assim, é mais prático de fazer, com que seja mais difícil. Não sei se é isso que ele quer saber. Mas tem uma sequência dessas tecnologias sociais, Jorge, ou é uma coisa que cada bioma vai demandar um tipo de ação diferente? Na realidade, a gente segue um princípio da permacultura, né? De aproveitar o que o ambiente está oferecendo. Já teve situações que eu montei composteira na rua que eu não tinha folha de árvores, tipo amendoeira, né? Eu não tinha galho, aliás, eu coloquei um resíduo de árvore similar a um galho, era uma espécie de caule meio leimoso, não era nem uma coisa nem outra, mas a estrutura era a mesma. Então, assim, em termos funcionais, servia para aquilo. Da mesma forma, conforme eu falei, de repente não tem folha ou não tem grama, mas tem papelão. Né? Então, o papelão vai entrar no lugar da folha ou da grama porque é celulose. Então, vai cumprir a mesma função ali, que é absorver a umidade. Tá? Então, assim, isso aí varia de ambiente para ambiente. A ideia é aproveitar o que o teu ambiente está te oferecendo ali. O que tem de resíduo aqui? A gente fez um jardim, um canteiro instantâneo, né? Conforme eu mostrei lá no início da apresentação. Até esqueci de dizer que o nome daquela técnica é canteiro instantâneo. Justamente você não precisa de terra para usar. Então, é um exemplo de tecnologia social, vamos dizer assim. Você não tem terra, né? Então, o que tu vai fazer? O que o ambiente está te oferecendo? Tem tronco caído no chão, tem folha, tem coco, tem bagaço de cana, tem abricó. Então, assim, essa diversidade, ela permite trocar, né? Dependendo do que você tem em mãos. É só uma questão de substituir uma coisa que tem a mesma função por outra, tá? Então, o legal desse lance de tecnologia social que eu estou chamando aí é essa possibilidade de diversificar e de fazer com o que você tem sem custo nenhum, na realidade, né? Eu não sei se eu respondi aí o que o Nilo queria. Não, bacana, tá ótimo. Nilo, se você tiver mais alguma pergunta, o Jorge deixou ali os contatos dele na apresentação. Ele falou que entendeu, Alessandro, que parabenizou pelo trabalho. Mas se o Nilo tiver alguma pergunta, tem lá os dados do Jorge na apresentação, a live fica gravada, então depois vocês podem ver novamente e falar diretamente com o Jorge se tiver mais uma pergunta. Mas acho que é isso. Eu acho que acabou de colocar o link aqui do site da Conlurb, onde tem o manual, né? Para quem quiser acessar aí, também está o link aqui no chat para o pessoal. E eu creio que já batemos aí quase 1h20 de live. E foi um assunto muito bacana, com a participação de muita gente, colocando como talvez é necessário falar mais sobre isso, né? Ter mais abordagem sobre esse tema. A gente aqui, por exemplo, está no sertão do Piauí, né? E esse tema de resíduos sólidos, de compostagem, é alguma coisa que as pessoas nunca nem ouviram falar, né? E é um lugar onde tem muito resíduo, né? Tem muito resíduo, como qualquer lugar, qualquer cidade, seja pequena ou grande. Então, sem dúvida, é algo que a gente precisa falar mais. A gente agradece imensamente, Jorge, pelo seu tempo, pela sua disposição. Foi uma apresentação muito rica, com muitas experiências práticas. Eu acho que isso traz muita certeza para a gente que é alguma coisa que dá para fazer, não é alguma coisa só teórica, mas alguma coisa que dá para fazer.
E como você falou, em breve a gente vai ter um curso, né, da nossa rede sobre compostagem. Então, queria abrir para o pessoal que quem tiver interesse, entre lá no nosso site, projetosemear.net, e você pode entrar na nossa rede para ter acesso a esses materiais e acessar também o que já foi feito. A gente tem um vasto material de consulta lá, que tem coisas bem bacanas. Então, Jorge, sem palavras para te agradecer, muito obrigado aí. Experiências sensacionais e que Deus te abençoe nos próximos trabalhos aí. Muito obrigado. Valeu, José. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, o convite, a gentileza e o interesse de vocês pelo tema, né? E essa possibilidade que vocês estão construindo de socializar o assunto e de compartilhar essas ideias de sustentabilidade que hoje em dia sempre deveria estar em evidência, mas hoje parece que cada dia que passa, isso se torna mais necessário e mais urgente, né? Isso que agora não se fala nem mais em mudanças climáticas, mas em emergências climáticas, né? Então, eu agradeço aí esse espaço e que bom que vai ficar gravado, a gente vai poder compartilhar isso para frente. Tá legal? Obrigado. Maravilha, maravilha. A todos, fiquem aí, cuidem-se, se protejam e protejam os seus. Um grande abraço aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E quem está assistindo a live, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Essa live fica gravada, então você pode acessar lá e tirar suas dúvidas que você teve durante a apresentação. Tá bom, pessoal? Jorge, uma ótima noite, muito obrigado. Pessoal, ótima noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Valeu.